Yes, para você que, assim como meu pai teve problemas de saúde, não pôde ver a disposição, certamente teve seus problemas e não pôde ver. Está a gravação ao vivo. Ao vivo não, gravação nos trancos. Pois bem, não vou ficar lendo o texto aqui, mas quem quiser eu mando. Essa daqui é uma peça que eu fiz para... Como que chama? Parede Viva, que é um espaço que abriu um espaço positivo junto ao Pipe My Carroça. Então eu fiz essa escultura em madeira, na escala, em que uma planta nasce desse ser humano. Uma planta que nasce e já morre. Talvez sejam as nossas ideias para o futuro e o nosso fracasso de lidar com a crise climática. Ideias, o cérebro se torna um lugar árido e as ideias não perduram, a solução não vem. E a humanidade caminha para onde está indo. Eu botei 2 telas que eu fiz no Museu do Trabalho em setembro do ano retrasado nessa exposição, que estão inéditas em São Paulo, certo? Essa aqui todo mundo falou é o Van Gogh. Será? Vocês podem ver, tem esses likes. Que é o que acontece muito com muitos artistas, se ganha muito tapinha nas costas, todo mundo adora. Mas na hora de faturar, nada. 2 moedinhas aqui. Foi o caso do Van Gogh? Com certeza. Talvez esse desenho em X na touca represente um esparadrapo onde ele não tem mais a orelha? Não creio, mas quem sabe. E o tempo dele passou, assim como desse sujeito condenado ao trabalho, e a dedicar seu tempo para a subsistência, como um relógio que se desintegra. Aqui o tempo anda para trás, mas ele não volta, não é mesmo? Muitas das obras são fragmentadas, tem dípticos e trípticos, e esse é um deles. Por que pintar um nu feminino? Um nu feminino não, uma mulher, o corpo feminino feito por um homem. Por que fazer isso? Talvez porque falaram que a mulher deve protagonizar a pintura do próprio corpo. E eu, quanto homem, talvez quis fazer isso justamente por acharem que eu não deva fazê-lo. Como essas 2 figuras esculpidas em madeira, olhando para frente, poderiam um dia se encontrar? É o que sugere a sombra nesse trabalho. Vou mexer aqui para fazer graça. Estou mexendo na lâmpada. Mas meu pai sabe bem que é cientista. Imagina 2 paralelas. Elas se encontram no horizonte, mas é uma ilusão. Esse trabalho é um díptico. É como se o quadro estivesse de cabeça para baixo. Por quê? É o reflexo de uma poça. Me inspirou Cartier-Bresson, aquela imagem em que ele fala muito sobre um instante. Um homem vai pisar numa poça d'água. Ele está congelado antes que pise. Entre outras referências. Por exemplo, de Giacomo Balla a Alfred Hitchcock. Bicicletas de Belleville e talvez histórias em quadrinhos. Esse trabalho eu fiz com o Vini, é uma collab. A Torre Eiffel não, a Torre de Pisa se mostra reta, enquanto a tela não está. O personagem, ao invés de empurrar a torre como a gente vê frequentemente nas imagens de turistas, desalinha o próprio quadro. O Vini estava me ajudando a pintar as coisas para adiantar as telas. Eu falei, Vini, é mais legal, o Enivo, né? Não é mais legal você fazer um personagem seu?
e a gente somar numa collab, e assim foi feito. E aqui eu usei esse papel de parede. Por quê? Digamos que todo o set da galeria parece a casa de alguém, de uma certa maneira. Então, por que não usar um papel de parede? Mas parece a casa de quem? Talvez de um psicoterapeuta. Aqui tem as imagens que Rorschach usou no experimento dele para detectar distúrbios mentais. Para quem não sabe, por amostragem e o que cada pessoa via, ele unia em grupos. Por exemplo, várias pessoas ao olhar essa imagem viam, sei lá, uma raposa. E dessas pessoas ele constatou que 90% eram esquizofrênicos, por exemplo. Então quem falava desse, quem trazia esse resultado teria essa resposta específica, e isso dá uma amostragem estatística que foi e é até hoje usada em medicina forense, entre outras coisas, para detectar distúrbios, especialmente esquizofrenia. Aqui na casa desse terapeuta, e já explico por que coube mais esse trabalhinho, que talvez fale um pouco, talvez não, fala um pouco do grafiteiro, do artista de rua de modo geral, que tem um trabalho, elaboração, ideia, conceito, preparação, uso dos próprios recursos até ele pintar na rua, até chegar talvez o homem de bem, não é isso? Que é incapaz de ver a realidade dos outros. Esse tríptico aqui foi talvez o que originou toda a exposição. Por quê? Ele não é um tríptico comum, já que os quadros não estão alinhados e não podem ser alinhados, porque a linha do horizonte se encontra numa reta. Se você alinha o quadro, você perde o registro. Esse foi um conceito antigo que eu tinha elaborado e resolvi executar. E balizou diversos outros trabalhos, como vocês já viram, em que o quadro e a posição dele se tornam um elemento da obra. E essa estranheza talvez tenha a ver com essa casa desse psicoterapeuta. É o que dá para concluir um pouco nessa obra, em que uma moto está deitada num divã. Esse divã, aliás, essa moto, que eu mesmo estava montando, fala muito dos anos 80. Aliás, essa é para minha mãe também, que também não pôde vir. Também por motivos de saúde. Talvez ela lembre de uma praia que a gente teve nos anos 80, chamada Pinarella di Cervia. Essa moto eu quis montar ela antes de fazer a obra, com uma referência dos anos 80. Então tem essas cores, o pôr do sol, e talvez a sensação, uma época que tivesse, pelo menos para mim, a sensação de que tudo iria dar certo, que a humanidade caminhava, talvez na minha ingenuidade de criança, para um lado menos egoísta e pensando no coletivo, mas não, apenas a ilusão dos anos 80, coloridos e vibrantes. De todo jeito, essa parte da infância certamente faz parte de talvez uma fala de alguém numa sessão de psicanálise. Afinal, lembra a infância? De alguma maneira lembra minha mãe, porque eu tive com ela esse lugar nessa época, quando eu tinha talvez 5 anos de idade. Infelizmente, essa obra a televisão pifou, mas eu vou descrever rapidamente. Uma pessoa, um alienígena, está numa cerimônia estilo Oscar, que outros alienígenas são premiados. Aqui, a apresentadora vai dar o prêmio de pior civilização do universo. 4 são os indicados. 3 monstros intergalácticos, cada um do seu planeta, e um que representa a Terra na figura de um homem branco. Esse, apesar de não conseguir até então dar um bom destino ao seu povo e à população do planeta e espécies de um modo geral do planeta, está constrangido, com medo de ganhar esse prêmio.
Ele está suando e puxando a lapela, é isso? Enquanto a apresentadora dessa cerimônia fala: e o prêmio de pior civilização do universo vai para... Esse aqui é um trabalho que tem a ver com a casa dessa pessoa, que talvez tivesse algum parente aristocrata, não? Que foi colocado numa moldura fina para demonstrar toda a sua influência, seu poder e riqueza, com seu relógio de ouro e cadeira dourada e bela moldura clássica. No entanto, ele não cabe como um todo na parede, e uma parte dele desaparece no teto. Talvez porque seja uma figura que já não é tão grata às pessoas que entendem como os ricos exercem as relações de poder e submetem terceiros às suas vontades. Talvez porque hoje em dia a figura do homem branco poderoso já não protagonize a pintura, pelo menos a de hoje em dia, em que minorias étnicas e de diversidade sexual passam a protagonizar esses espaços, esse retrato desse homem e, claro, da mulher e das pessoas de um modo geral nessa contemporaneidade. Por último, talvez obra, de acordo com o pessoal da galeria, mais considerada, é esse cidadão feito de tocos de árvore que endeusa a quem o fez, mas quem pode acabar com ele. Eu penso em crenças limitantes muito, mas há quem possa pensar que Deus deu, Deus tira, mas certamente vocês conhecem a minha orientação em termos de religião. Então é isso, gente. Espero que da próxima vez vocês possam vir. Vão ser muito bem-vindos. Um grande abraço a todos e até a próxima.